Hello, people! Estamos no ar com mais um Pod Brasil Holanda. Eu comecei assim, mandando meu inglês, que é bem mais ou menos, porque hoje nós temos um entrevistado super especial e ele é bilíngue, ou talvez trilingue, eu não sei, Jana. Vamos perguntar então, né? Vamos perguntar tudo dele hoje. Chama ele pra cá, Jana. Vem cá, Leandro. Olá! Tudo bem? Tudo bom, Janaína, Priscila, obrigado pelo convite. Imagina. É um prazer estar aqui com vocês hoje. E, sim, eu faço vídeos em português e inglês também. Legal, faz uma apresentação pra gente em inglês aí. Hey, everyone! Thanks for watching! Nice. Você também tem um podcast, né? Mas antes disso, Sim. se apresenta pra gente. Sim, claro. Obrigado pelo convite de novo, né? Meu nome é Leandro Barreto. Originalmente sou de São Paulo, né? Brasileiro. E trabalho na área de tecnologia. Então, vim aqui para trabalhar na área de tecnologia, né? Então, precisei não trabalhar, né? Já veio pro trabalho. Já vim, exato. Já vim para o trabalho e estou aqui na Holanda hoje. Máximo, ele deu um presente pra gente, eu vou mostrar aqui pra vocês. Uma coisa que eu e a Janaína a gente não gosta. Tanto que, olha só, a garrafa tava cheia, Janaína. É, mas a gente tem que brindar, tem que celebrar ele, né? Estar aqui com a gente é um momento muito especial, É Priscila. muito especial, verdade. Obrigada. A sua presença é muito importante pra gente aqui. Você é uma pessoa que está fazendo conteúdo muito bacana na internet, a gente acompanha, inclusive faz esse trabalho aí bilíngue, né, em português e inglês, alcança várias pessoas. E legal que você está falando sobre curiosidades daqui, a gente traz muito, Sim, né, é Diana? muito importante. Tem muita coisa que a gente às vezes vai passando, né? Nessa nossa correria. E é bom que as pessoas que não estão aqui também, elas também podem aprender. Exato. Exatamente, exatamente. E o legal é que às vezes a gente, quando vai, sei lá, viajar, vai conhecer alguma cidade, normalmente a gente vai para pontos turísticos, né? Então já tá lá um monte de gente, às vezes é cheio de gente, você não consegue ir. Às vezes, por exemplo, vai para algum Passeio. sei lá, passeio e tal, precisa ter fila e tal. Só que o legal é quando a gente mostra coisas que ninguém conhece. Então, por exemplo, lá perto de casa tem um lugar que é onde o pintor, né, o Rembrandt, pintor holandês, super famoso também, ele ficava pintando os quadros lá. Ninguém vai lá visitar. Então, o que eles vão fazer? Vão pro museu e... Não, Vão para onde todo mundo vai. vai para onde todo mundo vai. E aí eu consigo, né, eu tento trazer, né, essas informações. E é interessante, assim, como você consegue conciliar o seu tempo? Informações aqui tem muita curiosidade, né? Tem a primavera, tem muita curiosidade mesmo, né? Que a gente pode estar compartilhando. Como é que você consegue conciliar o teu tempo do trabalho com esse trabalho Essa das criação, redes né, de sociais? conteúdo. Com a criação de conteúdo. É difícil. E ainda mais porque eu tenho um bebê pequeno também. Então, assim, eu tento me atentar muito à minha agenda. Então, se eu tenho que trabalhar, por exemplo, das 9 às 6, esse é o tempo que eu tenho que trabalhar para a tecnologia, né? Depois das 6, tenho tempo para eu trabalhar para mim, que é onde eu costumo pesquisar, fazer os vídeos. E de noite, o tempo da minha família, né? Eu preciso ter um tempo de qualidade com o meu baby. Então, assim, se não tiver na agenda, é muito difícil eu conseguir atender alguma coisa, por exemplo. Faz um planinho ali, né? Faz um plano, exato. Você falou de família aí. Você tem um outro perfil na internet com a sua esposa, né? Sim. Também aparece um bebê de vez em quando. Família na gringa. Família gringa, exato. Ah, legal. Conta pra gente sobre esse perfil. O que é que vocês trazem lá? Esse é um perfil que a gente traz mais videolog mesmo, né? Vlogs, entre o nosso dia a dia e curiosidades, assim, o que a gente passa, principalmente em relação à maternidade, paternidade, que é um assunto que é pesquisado também, né? Então, eu costumo trazer esse perfil. E aí tem no Instagram também, que aí é minha esposa que toca, né? Que aí ela costuma fazer, descobrir como que funciona alguma coisa relacionada ao hospital, por exemplo, de bebê, criança, enfim, aí ela vai lá e É mais a rotina mesmo, mais né? a rotina, exato. E me diz uma coisa, você tá aqui, né, na Holanda há quanto tempo? Faz 1 ano e 3 meses, mais ou menos, 4 E meses. eu sempre gosto de perguntar para o convidado, assim, qual é o maior desafio nesse processo de adaptação, Leandro? Nossa, assim, o desafio, ele é primeiro a língua, né? Então, por mais que a gente fale inglês, quando a gente pensa em fazer parte do grupo social, Sim. a gente precisa falar em holandês, né? Então, um desafio, por exemplo, a minha esposa, ela vai no kindergarten, né? Que é onde os bebês ficam se interagindo Uma e tal. creche, né? E ela fala inglês também, só que as mães ficam no grupinho dela falando só em holandês. Exato. Então, tipo,
Então, logo, preciso falar holandês. Então, eu já estou no Duolingo lá, 1 ano e pouco, estou fazendo o básico, pelo menos a gente já sabe, e ela começou a fazer aula. É muito importante, né? É importante essa integração. Eu sei porque eu passei por isso. Minha filha chegou aqui com 2 anos de idade, então eu era excluída, a mãe excluída lá, porque aqui eu moro numa vila, né? Então aqui todo mundo fala holandês, o inglês não é presente assim na nossa vida, não. E aí eu me sentia excluída, até chegar uma outra imigrante na vila, e aí ela fala inglês, aí a gente se tornou amiga e tal. Mas você percebe que a gente fica limitado? Limitado a uma pessoa, então... É importante a gente, se você tem essa intenção de morar aqui, de construir vida aqui, era importante mesmo dar uma atenção no holandês. Com certeza, com certeza. E um ponto também que eu gosto de trazer é a comida, né? Que aqui a gente que é brasileiro tá acostumado com aquelas comidas gostosas no almoço, churrasco e tal. Aqui é fritura E assim, é bem assim, a gente batata. estava conversando aqui com a Isa, né, que é a nossa fotógrafa. Ela chegou, Isa, tu comeu alguma coisa? Vamos falar, gente, Isa, a gente passou aqui só falando em comida, né? Porque a questão da comida pra gente que é brasileiro é uma forma de celebrar, de receber, exato, né? Exatamente. E aqui a comida pra eles é algo, né, não tão, né? Faz parte, não. Não faz é, parte. não tem aquela mesma alegria, né? Quando você chega, você já prepara aquela mesa pra pessoa chegar, você... É um prazer ver a pessoa Isso, comendo. né? Não é cultural deles, aqui a questão da comida. Sim, É mais a questão mesmo de vamos tomar um chá. Vai ser o chá mesmo, no máximo um é biscoito. verdade. O que eu acho legal aqui, de diferente, é que eles têm costume de fazer todo tipo de comida de qualquer lugar do mundo. Eles têm costume de fazer receita. E a gente não tem muito esse costume no Brasil. A gente faz as nossas receitas e cada um tem o seu segredinho de como fazer sua receita melhor do que o outro ou não. Verdade. Mas aqui eles fazem tudo. Nas cozinhas a gente vê, Leandro, assim, os livros, né, de receitas, Sim. a maioria das casas tem, e eles pesquisam e cozinham ali, né? Exato. Olha que interessante, que interessante. E é até legal, porque, por exemplo, quando a gente vai no centro, por exemplo, tem um restaurante indiano que é comida indiana de verdade. Você vai para um outro restaurante, sei lá, paquistanês, é a comida do Paquistão. Então, é muito, assim, eles tentam trazer, de fato, o tempero, né, deles. Exato. E também por conta da imigração, né? Tem muitos imigrantes aqui. Exato. Então, se você for num restaurante brasileiro, o dono é brasileiro. Então, você sabe que vai encontrar comida realmente brasileira. Realmente. Arroz. Queria te fazer uma pergunta. Você já foi num aniversário aqui na Holanda? Aniversário na Holanda nunca foi. Conta, Janaína, como é. Como que é? Não, na verdade, o Super aniversário você dificilmente vai ser convidado, né? Se for holandês, porque é mais a família, né? Eles são íntimos. né? Não, na verdade é assim, a forma dele, culturalmente, eles não fazem aquela grande festa que nós fazemos. É só mesmo ali a família base, que é o marido, os filhos, no máximo, um avô, uma avó, no máximo. Porque assim, e decorar a casa, né? Eles Vizinho, decoram, amigo, só se for Não tem não. brigadeiro, beijinho. Brigadeiro. Não. Leandro, minha filha fez 17 anos. E eu até comentei isso no outro. E aí eu fiquei toda animada, né? Vou fazer brigadeiro, vou fazer isso. Aí falei assim, Maria, eu vou fazer. E ela, não, mãe, você não vai fazer nada. Eu vou receber meus amigos, a gente vai comprar uma pipoca bem ali no supermercado, umas batatas fritas e um refrigerante. E porque eles vêm pra cá pra assistir filme comigo, pra conversar. Não é pra comer. Aí eu digo, eu vou fazer o quê? Ela assim, você vai ficar lá no seu quarto com seu marido e eu vou ficar com meus amigos. Sério? Deu a hora da festa, ela, mãe, tá na hora de você Mamãe ir tá pro seu sobe. quarto. Vai, sobe. E é isso, não tem, não. É assim, culturalmente aqui, eles recebem, mas é para o outro objetivo. Nós não, é a questão da comida. A gente celebra assim. E tá tudo certo, né? Tudo Cada um certo. faz do seu jeito. Exato. Não, e é importante comentar isso também, porque como a gente está mudando de país, né? A gente tem que se adaptar à cultura deles, e não o contrário. Sim. Porque a gente vê muitas pessoas assim mudando, querendo trazer a cultura de som alto Exato. e festa, faz o churrasco aqui atrás de casa com aquele, né? Exato. E aí, Acho que tem que ter um respeito. exato, Né? tem que ter um respeito, tem que vir pra cá. Quem tá chegando somos nós, né? Esse é o Exato. valor. Exatamente. O Exato. país aqui é o que é. O que Não é é. a gente vindo do Brasil que a gente vai implantar o Brasil aqui dentro. Exato. Até porque se a gente quisesse estar vivendo na cultura do Brasil, a gente ainda estaria lá, né? Estaria lá. Exato. Você não é uma árvore, você consegue se mudar. Essa que é a beleza, né? Da gente conseguir Exato. conhecer lugares diferentes, morar Mas Exatamente. compartilha aí com a gente como é que tá sendo assim esse momento teu na rede social, né? Quais são os seus objetivos, onde você quer chegar? Claro, legal. Boa pergunta. Eu sempre gostei, assim, de compartilhar coisas, né? Então, por exemplo,
tecnologia, por exemplo. Eu trabalho com tecnologia e eu gosto de ajudar as pessoas. Então eu tento ensinar, porque quando eu era mais novo, eu não tinha essas informações. E agora, juntando a parte de tecnologia com a parte de morar fora, tem muita gente no Brasil que não tem acesso a isso. Então, qual que é o meu objetivo? É juntar essas pessoas, mostrar para elas que é possível e é fácil. Não é difícil você mudar de país. Porque quando eu estava no Brasil, inclusive, eu sempre tive esse sonho, eu vou morar fora. Mas como? Tem que fazer, sei lá, em inglês é básico, né, obviamente, mas tem que aplicar para o visto de trabalho. Aí aplicar, tem uma lista de documentos, fica lá. Só que tem outras formas de você conseguir. Né? Tem empresa que banca o teu visto, tem empresa que te ajuda, e é mais comum do que parece. E isso eu aprendi só aqui. É importante você se informar, né? Então, como você Claro. falou, você tem que se informar, porque não é impossível, né? Quando você quer realmente, tem que vencer as barreiras, porque Exato. barreiras vão existir. Sempre vão existir. E é bom que existam, porque daí a gente sabe como Dá valor, né? dar valor. Isso dá valor, realmente. Hoje eu dou valor a pequenas coisas que eu tenho, que eu não tinha quando cheguei aqui, foi bem dificultoso, assim, para viver. E quando a gente chega sem nada, né? É uma nova vida, tem que comprar tudo. Prato, colher, garfo, as coisas da casa. E aí que você percebe o quanto se precisa para começar uma vida, né? Porque no Brasil a gente casa, aí a mãe dá uma coisa, o pai dá outra, os amigos fazem um chá de casa nova. Aqui não, meu filho. não. Aqui é você e você. E não é barato. Principalmente quando você vem com a sua economia que é toda em real, que aí Nossa. chega aqui e você tem que fazer o câmbio aí. É verdade. É aí que o filho chora e a mãe não vê. Exato. Chorando banho, né? Quando a gente se mudou para Lisboa, né? Foi bem assim mesmo. A gente veio com uma mala, 2 malas, né? Uma eu e minha esposa. Agora tem que comprar tudo. Aí a gente alugou a casa vazia, não tinha nada. Beleza, vamos lá pra IKEA. Precisa disso, precisa daquilo. Quando você vai ver, você já tá gastando toda a tua reserva, praticamente. Por isso que... Comprar de prioridades primeiro. Prioridade. Mas você falou que passou primeiro por Portugal. Sim, Então, sim. compartilha esse pedacinho da história que Como é que você não foi a falou saída ainda. do Brasil? A saída foi assim, pandemia, a gente decidiu não morar mais lá. Assim, na verdade, a gente sempre quis, né? Sempre quis sair do Brasil, era uma coisa que sempre ficava na nossa mente, só que por conta de não ter informações, a gente ficava penando nessa de, puxa, falta isso, falta aquilo. Daí o meu irmão, ele mora no Canadá já, então ele já me deu o passo a passo de como aplicar para o Canadá. Então eu já estava começando a fazer para o Canadá. Então faz o IELTS, junta os documentos, faz equivalência, não sei o que lá. Então a gente já iniciou esse processo do Brasil. Em paralelo, eu no caso tenho nacionalidade, apliquei para algumas vagas, não aplicando na vaga de emprego, É mas portuguesa ou com nacionalidade? é portuguesa. Mas eu conversava com recrutadores direto, né, de Portugal, né, e falava, ó, isso é o que eu faço no Brasil, tem alguma coisa similar? Então, acabou surgindo a oportunidade, na verdade eu consegui 2 oportunidades, uma para ir para Porto e outra para ir para Lisboa. Daí a gente colocou na balança e falou assim, bom, o que vale mais é Lisboa, Capital, né? e Canadá dá para esperar um pouquinho. E acho assim, não nos arrependemos, foi a melhor decisão que a gente Você tomou. falou que não foi difícil, que foi. Tu pode dar mais ou menos uma dica aí, qual documento precisa? Os primeiros passos para uma pessoa que tem um sonho, desejo de morar fora? Inglês. Não, esse é batata. Até para Portugal, isso inclusive é uma dúvida que eu tinha, porque muitas pessoas que eu converso falam assim, vou me mudar para Portugal porque eu não falo inglês e eu quero mudar de vida, eu quero mudar para Portugal. Só que, gente, infelizmente, não é infelizmente, né? Felizmente lá se fala português, inglês e espanhol. Então, para você competir com alguém que fala 3 idiomas, você tem que ser, tipo assim, muito bom no que você faz. Então, assim, totalmente fora da curva. Mas mesmo assim, desculpa te interromper, mas mesmo assim, se você é muito bom, como que você vai explicar para o outro que você é muito bom se você não consegue se comunicar? Se comunicar, exato. É um bom ponto, inclusive. Porque daí você pode, por exemplo, não fala espanhol. Beleza, mas você não vai lidar com espanhol. Uhum. Então, você consegue, no caso, pegar essa vaga. Só que
É muito difícil isso Não, se acontecer. você tem o inglês e você não tem o inglês e você vai competir com uma pessoa que tem o inglês, você já vai entrar, né? Em desvantagem. Em total desvantagem. E até mesmo porque Portugal, ele é meio que um hub para a Europa, né? Então, se você trabalha em Portugal, a chance de você lidar com países fora de Portugal é muito alta. Se for em tecnologia, até vitrine, 100%. Exato, é uma vitrine. Então, por isso que o inglês é mandatório. Importante. Como que você aprendeu inglês tão bem? Você fala bem. Eu falo obrigado. Eu sempre fui curioso, né? Eu sempre gostei de aprender línguas. Então, eu tive, desde 10, 11 anos de idade, eu já tive contato com a língua, mas eu nunca treinava. Então, eu aprendi, não treinava, então você perde a fluência, né? E quando eu tinha mais ou menos uns 15, 16 anos, eu comecei a fazer alemão também. Aí eu vou trazer o alemão e o inglês, vou começar a praticar. Comecei a conhecer pessoas de fora, comecei a ir praticando, e aí ficava na cabeça, assim. Mas, ainda morando no Brasil, tinha que ter a chavinha. Que assim, a entrevista é em inglês, então tem que me preparar 1 hora antes, tem que ficar lendo coisa em inglês, tem que ficar fazendo coisa em inglês, para na hora que chegar a entrevista eu saber me virar em inglês. E ainda tinha até um scriptzinho que eu fazia para poder, se ele perguntar isso, eu vou responder isso. A minha primeira tudo, foi assim. E Minha primeira tem que ser, entrevista, eu anotei as perguntas e as respostas. Se eu ouvir tal coisa, tal palavra, tal isso, ou aquilo, é essa pergunta aqui, então eu tenho que responder isso aí. Exato. Mas é um grande perigo isso, hein? Porque se ele faz uma pergunta diferente, você vai se desestruturar todo. Exatamente, não tá preparado. E aconteceu isso no podcast que eu dei entrevista, inclusive em inglês. Sério? Sério, acho que foi o ano passado, inclusive, que foi a minha primeira entrevista em inglês, 100% para uma empresa australiana. Então eu coloquei lá, bom, ele vai fazer essas perguntas, é isso que eu vou responder, tá, beleza. Tá bom. No meio da entrevista ele me faz uma pergunta aleatória, daí eu... É difícil. Se você não fala assim direto, é difícil ter a chavinha, né? É muito importante. Aqui tem essa vantagem, né? Que as crianças, elas certamente vão falar inglês, vão falar holandês, então já são 2. Sim. Né? Aí vai conviver na escola com algumas crianças. nacionalidades, né? Com crianças de outros lugares, e já vai pegando tudo, né? Vai Criança. aprender também. E aí eu gostaria de saber como é que tá o holandês. Olha, o holandês eu tô fazendo Duolingo, já faz 1 ano, pelo Duolingo menos o básico. Aquele comercial Duolingo. Eu fiz Duolingo antes de vir Sério? pra Holanda. Sério? Baixei o aplicativo, Que paguei legal. 1 ano, fiz 1 ano antes de vir pra cá. Duolingo, Ai, queremos você aqui. O que eu aprendi? Eu aprendi Goedemorgen, Goedemiddag, tot ziens, doei, dag, welkom. Não, o básico, na verdade, O básico. né? Muito básico. Mas o legal de aprender o básico é que quando você vai conversar com alguém que é daqui da Holanda, se você já chegar com Goedemorgen, o tratamento já é diferente. Então, E eles ficam vale. felizes, né? Porque assim, Ficam quando felizes. você fica assim muito tempo na Holanda e você não fala holandês, pra eles é uma falta de respeito, Nossa. né? Então verdade. assim, você realmente precisa aprender o mínimo pra se comunicar, porque eles vão perguntar quanto tempo você tá aqui? E aí você... Não fala. É, São Não assim. fala. É, verdade. Nossa. Meu marido faz essa vergonha comigo, com todos os meus amigos que eu trago aqui. Ele fala, quanto tempo você tá aqui? Você fala holandês? Não acredito, você não fala. Aí eu fico, nossa Não senhora, acredito. quero me enterrar. Mas ele é desse. Mas, gente, Mas ele falou holandês. Desculpa. Ele é holandês. Ele é holandês. Legal. Mas não é uma língua fácil, né? Eu tô aí batendo, tô no A1.2, né? Vou entrar no A2, né? Então, assim, mas não é fácil, gente. Eu pratico todo dia. É uma língua muito complicada, né, Isa? Aí você tá só balançando vem a cá, Isa, cabeça vamos aqui. logo apresentar a Isa Vamos lá. aqui. Vem cá, Isa. A Isa, ela é a nossa fotógrafa, também é nossa social media. Dá uma baixadinha aqui pra gente mostrar. Olha que legal. Olha esses olhos. Os olhos de sol. Fala holandês aí. Tô brincando, Isa, vai. A Isa tá nessa fase, que ela acabou de chegar, tem alguns meses. Recentemente. Tá aprendendo, essa tem que maldade aprender com tudo. ela, né? Tem gente que chega aqui e tem que aprender as 2 línguas ao mesmo tempo, o inglês e o holandês já. Nossa. Não sabe nenhuma. Não sabe. Não é o caso da Isa, que ela tem o inglês básico, pelo menos. Sim. Mas Já é bom. quando. Pra começar. Importante. Mas a Isa é bebê aqui, acabou de chegar, né? Isa? Calma aí. Calma. As melhores coisas estão por vir. Nossa. Não, e é engraçado que até a pronúncia é estranha, assim. Pelo menos quando a gente chegou aqui a primeira vez, vai subir no elevador. Não sei o que lá, Ferdiping. O que é Ferdiping?
andar. A gente não tava nem entendendo. Agora, Alfred. eu pronunciei errado. Mas é até engraçado. Ele porque- ficou vermelho. Não, esse aqui Não, vamos combinar que você manda melhor no inglês, o meu inglês foi Não. horrível. A Priscila até comentou, né, Priscila, com que achou que ele era gringo, né? Eu achei que você não era brasileiro. A primeira vez que eu vi o perfil do Leandro, vou colocar aí o perfil dele aqui para vocês terem uma noção. Eu vi todos os vídeos, estava em inglês, legenda em inglês. Eu falei, olha, deve ser americano, casado com uma brasileira e tal. E aí, depois de muito tempo, olhando muitos outros vídeos, que eu vi que ele era brasileiro. Então, inglês muito top. Não, assim, eu acho ele uma pessoa assim, extremamente inteligente, né? Inteligente. TI, né? Não, e assim, os vídeos dele são muito interessantes, ele tem uma sacada boa, Tem um a gente padrão sabe onde também. ele quer chegar, ele tá ali, né, no nicho dele, a gente, sucesso, Leandro, vai ser Obrigado. sucesso, já é sucesso. Eu achei legal que você tem um padrão. Esse padrão foi você mesmo que inventou? Aquele Sim. amarelo ali, aquela fonte. Sim. Eu tô inventando, né? Então, Leandro, você trabalha no TI. sim. Qual trabalho com seria TI. o conselho, né, assim, a dica que você dá para alguém que está querendo vir? Porque aqui na Holanda é o grande centro, né? Sim. Aqui é o mais importante, obviamente, o inglês, né? Que a gente eu sempre fico batendo no inglês porque as pessoas negligenciam. Sim. Porque não importa a sua área, se você trabalha, no caso da tecnologia, se você trabalha com a parte back-end, que chama, né? A parte mais fora das câmeras, ou você trabalha com front-end, que ele é mais a parte visual, se você não precisa ser bom, claro que é um diferencial, obviamente, mas se você tiver o conhecimento agregado ao inglês, só basta a ação, porque tem muita vaga aqui, tem muita vaga. O problema é que não tem o inglês, e isso é uma das coisas que a gente vê. Eu trabalhei numa empresa que inclusive me trouxe para cá, para a Holanda, que a gente entrevistava muitas pessoas que estavam no Brasil, queriam vir, tinha todo o processo assim, tecnológico, tinha o conhecimento técnico, né? Mas não tinha inglês, o inglês era Lamentável, bem né? quebradinho. Lamentável, né? Assim, por conta de não ter o inglês, perde uma grande oportunidade. Então, assim, Total. inglês é muito importante, gente. Muito mesmo. Sim. Abre muitas portas, né? Porque, infelizmente, no Brasil a gente não tem, né, essa cultura de não é Praticar. questão da Falar educação, inglês, né? Sim, O inglês lá é aquele verbo to be que você passa 6 meses para aprender o verbo to be. é verdade. É. E foi por isso. Desculpa. Tem incentivo escolar. Não, Claro. mas isso deve ter evoluído, né? Porque na minha época era assim. A minha também. Então, o do inglês. Não, verbo to Na be, escola, passava um inglês tempão, na só o verbo escola. to be, Não né? sei. Na minha época nem Olha. inglês tinha. Na Nossa. minha época nem tinha, era aula vaga. Não, eu tive que fazer Aula vaga? Aula vaga particular. porque não tinha professor. Eu fiz particular em inglês. Sim. Na minha época tinha, mas era assim, da quinta série até o final do ensino médio, o verbo to be. E se E era- você perguntasse lá no terceiro ano pra alguém o que é o verbo to be, eles não sabiam. Não sabia. Você vai entrar hoje na rede social, bem ali, em um vídeo você aprende o que é verbo to be. É verdade. Exatamente. Essa que é a parte boa da internet, né? Porque se você quer ter o conhecimento, tá tudo de graça. Inclusive foi por isso que eu abri a comunidade de expatriados, né? Que inclusive convido vocês a fazerem parte também. Legal. É uma comunidade de fala mais pessoas- sobre isso. Nos convença. Que esse é o grande problema, né, entre aspas, do brasileiro é que ele não consegue treinar o inglês. Então o que eu fiz? Eu criei uma comunidade com pessoas do Brasil e de fora também, tem muita gente filipina, né, tem indiano, enfim, tem pessoas do mundo inteiro para treinar inglês. Então é só entra no grupo lá do WhatsApp e pratica inglês. Abre um Conecta grupo com as também para pessoas. holandês, que é bom. Nossa, muito Por holandês também, é uma ótima ideia. Vamos lá, porque eu preciso conversar, Leandro. Não, eu preciso conversar mesmo. Gramática, assim, a minha professora, a última professora falou que eu posso dar aula de gramática, tá tudo aqui, ó. Mas na hora de falar, eu não falo, porque em casa, na minha casa, todo mundo fala português ou italiano. A minha filha não fala inglês dentro de casa, holandês dentro de casa, ela não quer, ela fala português. Porque já tá... É e a também- linguagem que ela tem. linguagem de- Não, e é importante também a gente manter o português também dentro de casa, né? Em casa a gente fala português. Meu marido, Importante. até com a minha filha, ele não se sente à vontade de falar holandês com ela. Ele fala às vezes, mas ele se sente mais à vontade de falar em português. Porque é uma Vamos língua abrir mais comunidade. carinhosa, né? Vamos abrir a comunidade de Vamos abrir, holandês? vamos abrir a comunidade Vamos. holandês. Se você Fechou. quer entrar na nossa Fechou. comunidade, escreva aqui no Deixa canal aqui Eu pra- Quero. Eu quero.
Deixa nos comentários. Eu quero que a gente... O Leandro vai colocar. Vamos lá. Então Vamos. lá. Tô prometendo aqui que nem... Agora me conte sua vida pessoal, como está? Você veio aqui casado, veio com um bebezinho, sua esposa está se adaptando, ela gosta Sim. da Holanda? Tá amando a Holanda. Inclusive, como eu sou de tecnologia, né, eu fico meio que solto. Vamos ver se tiver uma oportunidade, sei lá, na Dinamarca, na Suíça. Ela não, vamos ficar aqui. É mesmo? Holanda. Gostou? Gostou tanto daqui Bom. que... Não, então beleza, vamos Quando lá. você é mãe, é fácil você gostar de um país desse, porque aqui é muito seguro pro seu filho. E tem muitas outras vantagens. Muita E a vantagem. criança também precisa de ter um raiz, Ter um né? raiz. Se ficar pra lá, pra... Exatamente. Cresce assim, cigana, né? Exato. Mas bom, é engraçado isso. Porque, tipo assim, em Lisboa, a gente veio, né, do Brasil pra Lisboa, só eu e minha esposa. Aí a gente engravidou lá em Portugal. E pra gente foi uma experiência, assim, traumatizante. Por quê? Nossa. Porque a gente não tinha GP. Começa por aí. Não tinha GP. Então, vamos lá no... Fala o que é GP aí, fala o que é O GP GP aí. é o General Practitioner, né? Que é O visto. Não, o médico... meu Deus. O médico Não tinha plano geral. de saúde, então. Não tinha plano de saúde, não tinha nada. Porque a gente era novo lá, então não tinha associação a um posto de saúde. Entendi. O GP, ele é o médico geral. Médico da família, é Médico da família, isso, exato. É, Eu o também, Raios eu Arts. também esqueço. É o Raios Porque Arts bom, a aqui gente na às vezes Holanda. fala assim uns termos que quem tá assistindo não Nossa, entende. Inclusive é. eu não sabia o que era GP, né? Nem eu fingi aqui... Fingi naturalidade, mas eu não tava entendendo nada. Não, desculpa. Imagina. Então, e aí a gente... Porque aqui na Europa é normal você ter um médico de família, Sim. que é ele que vai te direcionar para as especialidades, né? Aham. Como a gente tinha chegado, recém-chegado lá, né? Não tinha. Então, quando a gente foi lá no hospital, a gente tá grávida, descobriu que estamos grávidos, precisa fazer exame. Daqui a 3 meses. Caraca, não tem como esperar 3 meses, né? A gente 3 meses a descobriu criança que já tá já tá grandinha. formada e tal. E aí surgiu a oportunidade para vir para cá. A nossa experiência aqui foi completamente diferente. Completamente diferente. A gente foi abraçado, literalmente, pelo país, né? Bom. E agora vamos falar de social. Minha vida social é sem amigos, né? Você jura? Você não tem uma panelinha? É natural, né? Ser Não, tô amigos. brincando. A gente recentemente conheceu um casal, né, de brasileiro também, que a gente costuma sair juntos, né? Então, Renan e Marisa, um abraço pra vocês. Abraço, Renan, abraço, Marisa. Então a gente tá sempre saindo juntos, né? Mas com bebê pequeno também, e eles não têm bebê, então fica difícil conciliar, ou quando concilia tem que ser muito, assim, né, agendado e tal, com tempo de antecedência. Uhum. Mas é legal, assim, é a vida que a gente escolheu. Esporte, tem tempo de fazer? Eu faço corrida. Eu corro. Legal. Onde você corre E- aqui na Holanda? Tem grupo Então, de corrida? E tem o grupo de corrida da empresa que eu participo, né? Que eu trabalho, participo, eu vou. Não, mas você falou participa do grupo de corrida. Não, eu Eu participo entendi do assim grupo de corrida no Strava. Então, todo mundo corre, todo mundo tem o seu circuito, mas a gente não corre junto ainda, né? Porque eu também sou novo na empresa, eu comecei há um mês atrás, tô entendendo como as Mas coisas tá funcionam. gostando? Mas tô gostando. Você se sente integrado lá, falando em inglês? Total. Isso é uma coisa engraçada, porque na empresa anterior que eu trabalhava, eu não me sentia parte, assim, eu não me sentia integrado, porque era uma empresa russa. Então, eles têm outra cultura, muito diferente. Imagina. E agora essa empresa que eu trabalho é de holandeses, e é família, sabe? Vai ser bom pra praticar o holandês, né? Sim, todo dia, Goedemorgen. Pronunciei certo. Goedemorgen. Você sabe? Não pode esquecer. Eu não tenho não dificuldade pode com rei. O rei foi a roupa do rei. É porque o R é Minha diferente dificuldade do R. é realmente memória. É na hora do falar as palavras. Ai, gente, mas eu acho assim, Disappear. tudo isso é muito interessante. Não, eu amo esse país, amo o meu Brasil, mas eu também sou encantada pela Holanda. Eu fico... Nossa, normalmente eu chego atrasado nos meus compromissos, porque eu começo a olhar as flores, eu começo a tirar foto. Tem um Instagram de flores, Não de julgo. fotos, né? Nossa, Aliás, de Não fotos, jogo de que eu faço flores. mesmo. Eu disse, não sei se vou dar conta, mas eu tive que abrir, Leandro, porque assim, eu passo e vejo uma flor, digo, gente, eu tenho que compartilhar com meus seguidores, porque é muito linda. É bonito. Pior que a gente nem consegue, porque tirar foto, mas não é na íntegra, né? O que você vê. Não é igual. Mas é bonito.
É Mas é bonito. bonito. É E bonito. o legal é que a gente tá entrando também na época que é Está indo pro primavera, verão. né? Já vai estar um monte de flor. Tudo. Nossa. muito E o flor. mais importante também que eu acho assim, que eu acho um encanto é a pontualidade das estações. Ah, sim, Dia verdade. 27 começa a primavera, tô dando um exemplo. Dia 30 começa o verão. E assim começa mesmo. Começa. Isa. Sim. A Isa fica só falando, concordando ali. A Isa tá Nossa colando aqui, plateia. aprendendo isso, que já falou de tanta coisa aqui. Chamar a Isa qualquer dia pra bater esse papo com a gente, vocês conhecerem ela também. E quem vai tirar foto? É verdade. Eu posso vir tirar as fotos. Ah, E ela pronto. vai tirar as fotos. Você vai deixar? A gente Você vai emprestar troca sua câmera pra ele? papel. Olha, não vai dar, Olha, não ela está a vai câmera dela. Eu tenho. Ó, eu tenho. Pronto, Sentiu? já quer pegar o lugar da Isa. Não, Ele não, jamais, ele não jamais. tem, ele, o tempo dele tá sobrando. Não, Ele, não dá. ele trabalha na rede social, ele Não faz dá. corrida, ele tem Tem um um filho, bebê. tem um bebê, Tem a mulher, tem a mulher tem a casa. e pô. tem a vida social bombando. que Tem a ele casa, você diz. limpa a casa, né, Leandro? Limpo, claro. Tem Poxa. que ajudar. Ah, vamos falar sobre isso antes de terminar. Como é que você ajuda a sua esposa? Se você é bem estilo holandês, Como que eu ensino? O estilo holandês é igual pra igual. igual pra igual. Ah, sim. Todo mundo faz tudo, ninguém manda em ninguém. Né? É. Você, vai lavar Não, o banheiro tem que eu te essa. mostrei. É. Não, e isso é uma das coisas que a gente tem, que a gente traz desde o Brasil, né? Então, se tem que lavar banheiro, vamos lavar banheiro. Se tem que tirar o lixo, vamos lá tirar o Quem lixo. cozinha? Eu cozinho. Quando eu tô em casa, porque eu gosto de cozinhar. Eu tive um restaurante já. Ah, Ah, gente, meu marido que cozinha também, sabe? Aí às Eu vezes eu tô também. sentada no meu sofá ali, aí a minha mãe liga. Aí eu falo assim, cadê o teu marido? Eu falei assim, ai, tá na cozinha, cozinhando. Toda vez ele tá cozinhando, Janaína. Minha filha, isso não tá certo, não quer. Porque é culturalmente, né, a mulher que cozinha. Sim, Aí eu sim. digo, mamãe, tá tudo certo. Ele tá ali feliz cozinhando pra mim. Não, e é uma terapia, né? Isso, eu adoro essa terapia. Quando meu pai cozinhava também, nossa. ele mandava Mas é super muito bem. bom ter um homem É que bom, cozinha. é. Gente, É eu acho que é o verdade. sonho de todas as mulheres. Meu É marido verdade. cozinha, Isa. Cozinha. Ó, tô falando. É bom. Essa é a nova geração de mulheres que casam com o marido que já cozinha, entendeu? Não, é muito bom. Nossa senhora, é uma loteria. Deve É ser uma uma loteria. loteria. É, gente, é muito bom. Muito O bom. que você gosta mais de fazer? Qual é o preferido? Assim, tua receita? Essa aqui é a receita do Leandro. Olha, eu sou conhecido por fazer pizza. Pizza. Ah, Uma massa italiana. bom, bem- meu marido adora, é Passa um italiano dia também. descansando ali. Passa um dia, 2 dias. Às vezes. Ah, como é a tua esposa? Marina. Marina, parabéns. Comendo bem, hein, Marina? Tudo bem. Ela é Um linha. dia a gente vai chamar a Marina pra conversar e os maridos vão pra... Eu achei que ela vinha, Perfeito. gente. Eu achei que ela vinha com o bebezinho pra gente já fazer ali Como é o nome dele? uma Theo. conversa. Theo. Então, eu ia trazer, ela queria vir também, mas com bebê pequeno, tem toda a logística, carrinho, sling e tal, aí a gente falou assim, não, próxima vez, quem sabe, quando ela for convidada, né, ela vem pra cá, eu vou pra Vamos convidar, Janaína. Então, mas então agora nós vamos esperar ser convidada pelo Leandro para o podcast pro dele. meu É, podcast. Não é? ó, Priscila? acabou. Já fica o convite. Hã? Ó, já fiz o convite, já aceitei. Boa. Sim. Se não der pra não ir as duas juntas, vai uma de cada vez, né? Perfeito, perfeito. Tô aberta, tranquilo. Então, E aí a gente espera a Marina aqui também, né? Pra falar desse perfil aí, família gringa, Sensacional. falar dessa ela experiência de maternidade, né? Acho que sim, Imagina. acho que sim. Ela já teve a criança fora do Brasil, É uma já tem tudo, experiência. toda uma história ali pra contar. E os avós estavam? Não, como é que foi isso pra a ela? rede de apoio faz uma falta danada. Faz, né? faz. Aí foi você, né? Você e ela. Eu e ela, e assim, lidar com as diferenças, né? E aprendendo. Inclusive, a gente cresceu muito, assim. Eu acho que como casal a gente aprende muito a ceder, sabe? Não tem Que é como importante. comparar a vida do casal antes dos Não. filhos e depois. Tudo a gente faz em volta deles. Assim, eu vou comer melhor porque eu preciso ter uma vida mais saudável, eu preciso viver mais tempo para acompanhar É verdade. os meus filhos crescendo. Então, tudo é em volta deles. Aquela briguinha de casal que tinha antes, a gente não briga mais. A gente Não olha um briga. pro outro, assim, cala a boca e por causa das crianças, né? Pra elas não verem isso. Exato. Não, mas nem todo mundo tem essa consciência, mas esse é o certo, É, né? é. É o certo. Não, e tem o complicômetro que a gente tá aqui sozinho, né? Exato. Então, tá em outro país, E então... primeiro filho. A cumplicidade tem que ser primeiro filho é muito muito maior. difícil. Sim. Muito maior, porque não tem a avó, né? Geralmente a É. avó vem e diz, olha, você não tá amamentando direito, Ah. olha, não sei o quê. Exato, Né? exato. Aqui não tem isso, Por um não, lado é aqui bom, vocês sabia? dois. Por um lado é bom você não ter esses palpites. O que eu mais digo assim muito. para as pessoas que estão grávidas, que querem ter filho é: não ouve o conselho de todo mundo. Algumas coisas são Filtra. boas, mas filtra.
Porque só você e seu marido dentro de uma casa, depois que a criança nasce, que vai saber o que Amigo, que é. mas também a gente precisa da rede de apoio. Tem jeito, aqui a gente sente falta, né? Claro Da rede de que apoio. Não, imagina. precisa. Eu não sei como é que vive, sim, a rede de apoio. Eu tive minha sogra, que foi minha rede de apoio aqui. É. Sim. Mas e quem não tem? Gente, a gente já falou de tanta coisa aqui, eu acho que tá na hora da gente Embora. terminar e continuar esse papo nos bastidores, né? Vamos continuar nos bastidores e também na live, que o Leandro vai convidar a gente, já convidou, já já segue. convidei, já É, eu vou falar em holandês, tá? Tá bom. Desafio. Eu coloco a legenda. Challenge. Não, gente, a gente falar em português, que meu holandês ainda é assim, meia boca. É Então, sensacional. deixa um conselho para as pessoas que estão agora querendo vir para a Holanda, querer começar a vida aqui, o que elas devem fazer, assim como você fez. Sim, obrigado. O conselho é sempre inglês. É uma das coisas que a gente negligencia. Não vou treinar, não treina, tem que praticar. Esteja aberto à mudança, que é importante. Quando a gente vai para outro país, a gente tem que aprender que a gente tem que ir aberto. Porque se a gente for com aquela mentalidade, vou e volto, não tem essa. Tem que ir, faz sua rede de apoio no país, faz amigos no país. É difícil, mas vale a pena, né? Que nem a gente aqui, agora a gente já se conhece, já é, querendo ou não, uma amizade, né, que acaba surgindo. É importante isso. Exato. Então, o conselho é esse, ir com a mente aberta, praticar inglês e não aberto ter com medo. desafios também, né? Com certeza. Aberto a desafios que vão ter e não vão ser poucos. Vão ser diários. Vão E ser traz vários. uma vitamina D na bolsa. Vitamina D, é verdade, isso é importante. A falta de vitamina D causa uma depressão e vocês não queiram sentir a depressão Não na quero. pele. É verdade. E A falta do sol, né? Mas Sim, faz parte. faz. Faz parte, a gente tem que se adaptar e a gente tá chegando, a gente tem que se abrir a tudo isso também, né? Exatamente. certeza. Obrigado. Então, a gente agradece demais, assim, as informações, foi um papo, assim, muito, divertido e cheio de informações. Eu tenho certeza que o que você compartilhou com a gente aí, muitas pessoas que vão assistir também vão gostar, porque às vezes tem esse sonho de querer morar fora, Sim. mas acha muito distante. Você colocou aí, né, alguns pontos que já vai nortear muitas pessoas a trilhar esse Exato. caminho. Exatamente. Obrigada pela sua participação no podcast, no Pod Brasil Holanda. A gente espera que sua esposa venha aqui conversar com a gente, que você volte uma outra vez, numa outra oportunidade. E é isso. Galera, seguir o Leandro nas redes sociais, ele faz um conteúdo muito legal, de curiosidades na Holanda. Também, se você tá nessa vibe aí de aprender um inglês, ele fala em inglês lá no Instagram dele. Então, é legal também, né? A gente ouve ali, ouvir um brasileiro falando inglês é melhor pra gente aprender a falar o inglês. Sim. Que fala no nosso way, do nosso jeito. O nosso jeito de falar é diferente, né? Quando alguém fala em inglês, assim, é brasileiro. Exato, exatamente. Não, Vamos legal, embora? obrigado. Vamos sim, porque senão nós vamos ficar conversando horas e horas e horas. Agora E a o conversa Leandro vai tem que continuar nos fazer, né? bastidores. Tchau, gente. Até o próximo Pod Brasil Holanda. E o nosso brinde. Vamos lá brindar. Hoje o Tchau, meu tchau, gente. não tem água, viu? É vinho mesmo. Saúde. Cheers. Cheers. Prost.